Olá, pessoal. Boa noite aí. Boa noite, Jéssica. Boa noite, José, né? E Wagner aí. Boa noite a todo mundo. Boa noite, professor. Tá conectando tudo certinho aí, né? Tá. Por enquanto tá tudo certo. Ah, Beleza. beleza. Então, tranquilo, a gente já vai começar. Eu não sei se vocês viram, né? Mas devido aí aos acontecimentos do ano, né? Desse coronavírus que não acaba, a coordenação resolveu colocar como se fosse tutoria a disciplina, né? Então, se todos estiverem cientes, é como se fosse. A gente vai ter 10 aulas, ao invés das 20 que teria, né? Mas eu vou dar meu máximo aqui para não ter nenhuma perda de conteúdo, né? Então, igual, eu vou tentar passar tudo que passava para as outras disciplinas, mesmo que não explique como deveria ser bem detalhado, né? Porque, claro, vai ficar sem, com menos tempo, mas a gente vai tentar ao máximo aí que vocês tenham acesso a todo o conteúdo que os outros tiveram, né? Então, devido a esses acontecimentos aí, a turma ficou pequena, com 7 pessoas. Então, para formar a turma esse semestre, o jeito que conseguiram foi esse aí, de reduzir, né? Então, todo mundo está ciente aí, né? E eles fizeram isso aí. Então, isso aí. Sim, Todo mundo está ciente aí? José, Wagner, Jéssica? sim, foi enviado um e-mail para nós. Ah, ok. Sim, professor. Então, ótimo. Então, era mais para esclarecer isso, né? Então, já vou começar logo com essa parte inicial de apresentação e depois a gente já entra aí na parte da disciplina. Vai ser um pouco corrido, né? Em alguns aspectos. Então, o Wagner foi o que teve comigo em hidráulica um semestre passado. A gente vai passar um pouco rápido em perda de carga e já vai direto para bombas, né? Então, hoje vai ser uma aula de apresentação de alguns conceitos iniciais para vocês verem a importância da disciplina e depois a gente já segue aí para a parte mais de aplicação prática, né, desses conceitos. Aí daqui a pouco eu mostro o que vocês vão ver na nossa disciplina aqui. Então eu vou colocar aqui logo na apresentação, então rapidinho, né, para a gente não perder mais tempo aqui. Bom, tem o José, que eu não conheço ainda, né? Eu acho que eu não conheço ainda, os outros dois já conheço assim, mas, então a Jéssica e o Wagner que estão aí, né? Então, eu sou o Felipe Marcel Paulo Mamédio, sou engenheiro sanitarista ambiental, né? Esse semestre a gente vai estar aqui com Hidráulica 2, qualquer coisa vocês têm meu e-mail aí. Eu sou mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental e doutorando nessa mesma área, né? Então, quase acabando aí esse doutorado também, se Deus quiser. E eu vou estar aí com vocês em Hidráulica 2. Bom, eu costumo contar esse início aqui, né, mais para a gente se apresentar. Então, como eu vejo mais a vida de vocês acadêmica e como profissional, né? Então, eu vejo como essa escada do conhecimento aí que vai ao infinito, né? Então, vocês vão estar aqui fazendo hidráulica 1, hidráulica 2, pegam diversas outras disciplinas, mas ao longo da vida de vocês, a gente nunca vai parar de estar estudando, né? Vocês sempre vão estar adquirindo conhecimento de um modo ou de outro. Então, vocês têm que focar um pouco nisso. Aqui eu não vou conseguir passar tudo, então, normalmente ainda vai ter conhecimentos que vocês só vão ter mais aprofundados quando se deparar com isso, né? Então, esses tempos mesmo eu tive uma consultoria de um determinado assunto e tive que revisar tudo para conseguir entregar um bom trabalho. Então, isso vai acontecer constantemente na carreira de vocês. Vocês vão estar lidando com estudo, né? Vocês vão ter que se aprimorar para conseguir dar conta de determinados serviços. Então, a gente nunca vai parar de estudar, né? É mais isso aí que eu quero representar com essa ilustração aí. Bom,
Aí, mais a parte inicial, né, que a gente só, quando é na infância, só pensa em futebol, no meu caso. Depois a gente vem para o ensino médio e decide o que vai fazer, né? Aí a gente chega na graduação, que é o ponto que vocês estão agora. Então aí você tem você pensa em diversas coisas, né? Que vai conseguir mudar tudo, que vai conseguir fazer acontecer, mas acaba que não é bem assim, né? A gente vai ter que começar a formar um nome no mercado, vai ter que começar a entregar trabalhos, ter trabalhos, né? Então é bom vocês aproveitarem essa fase da graduação aí para ter uma rede de contatos boa com seus amigos, seus colegas. A gente sempre vai estar precisando de um, de outro. Esses dias mesmo eu recebi uma consultoria de um amigo, né? Então, às vezes, você domina mais uma determinada área do conhecimento e um colega seu pode lhe passar aquele serviço e vocês partilham esse serviço, né? Então, na graduação, vocês vão ter abrir para diversos assuntos, diversos campos de conhecimento, só que às vezes vocês vão focar mais em um ou outro, né? Então, é bom ter pessoas de confiança, os quais vocês possam compartilhar alguns trabalhos no futuro, né? Então, eu coloco isso mais com essa ideia. Então, depois eu vim para essas questões de fazer mestrado, aí eu coloco essa frase, né? Nada que vale a pena é fácil, lembre-se isso. Então, porque a gente só vai continuar encontrando dificuldades, mas essas dificuldades é que nos tornam quem nós somos, né? Então, quando a gente consegue superá-las, então, ter um determinado conhecimento a mais, vocês vão ter diversos benefícios associados a isso depois, né? Então, essa questão, quem gosta da área acadêmica, eu recomendo muito o mestrado. Então, eu consegui adquirir diversos conhecimentos que às vezes na graduação a gente não foca tanto, né? Mas eu sei que as necessidades às vezes levam direto para o mercado de trabalho. Mas quem puder, eu recomendo muito um mestrado, após acabar aí. E o doutorado, então, porque eu quis essa vida mais acadêmica, né? Então, de poder estar compartilhando conhecimento com os outros. E quando a gente chega nessa parte mais aprofundada de estudo, eu me dei conta dessa frase assim que eu busquei, né? Então, só sei que nada sei, o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, é justamente isso, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente reconhece que a gente ainda tem muito o que aprender, né? Então, é mais nesse sentido também de a gente sempre estar buscando se aprimorar o máximo possível. Então, quando a gente reconhece que não sabe, a gente ainda nos permite aprender diversas coisas, né? Aí eu coloco mais eu não sei se aparece aí, né? O áudio. Então, mais como eu vi o professor, né? Aquele professor mais carrasco, querer espremer conhecimento aí nos alunos de qualquer jeito, e aquele que não aprendia, às vezes era recriminado, né? Mas acontece que cai naquela situação que, se a gente julgar um peixe, né? Pela capacidade dele de subir em árvore, a gente vai dizer que o peixe é burro, mas pela capacidade de nadar, a gente vai dizer que é brilhante, né? Então, às vezes, cada um de vocês vai ter um conhecimento bem bom em determinadas áreas, e minha recomendação é que vocês aproveitem isso, né? Foquem no que vocês têm de melhor. Então, para o futuro de vocês, busque aquilo que você gosta de fazer e seja o melhor naquilo, porque trabalho não vai faltar. Vire isso, né? E aí é mais como eu via essa questão das aulas, né? Como se fosse um algo mágico assim, né? Aí eu não sei se aparece a peninha voando, mas a ideia era um pouco essa. Então, e o conhecimento, ele vai ao infinito e além, né? Aí eu costumo falar um pouco assim dessas parábolas iniciais assim. Então, qual a finalidade de se saberem essas coisas que eu fico falando, né? Então, eu sempre costumo colocar em esse início de semestre. Aí eu coloco essa parábola aqui do menino, do homem e do burro, né? Então, esse menino, esse homem, esse burro passa por um determinado local. Então, o homem e o menino estavam no chão e o burro sem carregar nada, e uma pessoa vai e critica, né? Pô, você tem um animal e não coloca nada para ele carregar. Aí eles vão e, não tá carregando nada, o cara bota o filho para andar no burro, né? Aí passa por alguém e a pessoa diz, uma criança nova desce e deixa o senhor andando aí a pé. Aí o cara vai e muda, né? Ele fica no burro e a criança fica lá andando. Aí passa por outro grupo de pessoas e a pessoa diz, pô, como é que deixa a criança andando sozinho, né? Como é que se faz isso? Aí o cara vai e coloca ele e a criança no burro e passa para andar, acaba que é criticado por isso também, né? Até que no fim ele vai para o mercado onde ele ia vender esse burro e chega os dois carregando o burro. Chega lá, todo mundo acaba rindo deles por estarem carregando o burro, né? Então isso aqui é mais para dizer para vocês que nunca tente agradar todo mundo, né? Então o fato de vocês tentarem agradar todo mundo,
você sempre vai ser criticado por alguém. Então, basicamente, faça o que for certo para vocês na carreira, né? Então, tente fazer o melhor que for possível, mas cobrar o valor devido pelo serviço. Eu coloco mais essa parábola aqui nesse sentido, né? Às vezes você vai querer agradar o cara, vai diminuir o preço, vai chegar um ponto que vocês vão estar vão estar pagando para trabalhar. Então, vocês têm que tomar ciência disso, né? Quando vocês estiverem fazendo seus trabalhos, cobrem o valor justo. Se a pessoa não quiser pagar, ela que procure outro, né? Outro que queira pagar para trabalhar, né? Mas cobrem o valor que for pertinente ao serviço que vocês venham a executar. E por isso é bom ter essa rede de contatos de colegas para ver o que cada um está cobrando por alguns serviços, né? Então aqui tem algumas pessoas, né? A Jéssica, já conheço, mas se quiser falar um pouco de você aí, Jéssica, só para o pessoal conhecer, né? Porque eu acho que nem todo mundo se conhece aí. Pode abrir, Jéssica, o áudio. Sim, claro. Meu nome é Jéssica, eu estou no 8º semestre de Engenharia Civil, presencialmente na FTech da Zona Norte, Porto Alegre. Agora, né, eu não sei se essa daqui também vai ser sempre online ou se retornar nós vamos continuar pessoalmente, professor. Eu também não sei, tô que nem você. Na real, tudo Tá. do prefeito e do governador, né? Sim, sim. Não, eu pergunto porque tem uma disciplina na sexta-feira que mesmo se for aprovado, vamos continuar online. Vai ser 100% online, por isso que eu perguntei. Se falar para voltar, eu volto. Não tem problema nenhum, a presencial, né? Uhum. Então, eu fiz hidráulica 1 e saneamento também, contigo semestre passado, né? Eu acho que é isso. E já está estagiando, Jéssica? Eu já fiz, professor, estágio já. Ah, beleza. Eu fiz na área de projetos. E no geral, como é que tá o semestre com o coronavírus e tudo? Tá dando para acompanhar ou tá mais difícil, tá ruim? É que complica, o que mais complica são os cálculos, né, professora? A teoria em si a gente aprende, mas prática mesmo, calcular, que nem saneamento para calcular ali os esgotos e tudo mais, as tubulações, foi mais fácil até pela didática ali, a tua forma de ensinar ajudou bastante, mas alguns professores não têm tanta prática nisso, né? E aí acabou dificultando um pouco, mas no geral foi super bem. Eu até me Beleza, surpreendi. então. O José Brown aí, fala aí de você, José Brown. Porque você eu não conheço, o pessoal te conhecer também, né? Vou liberar o vídeo aqui, ó. E aí, Sem professor, tudo problema. bom? Beleza. Como é que tá? Certinho, certinho. Não, meu nome é José Augusto, eu sou de Gravataí e estou no 8º semestre também de Engenharia Civil. Então, eu venho da UBRA, de Canoas. Esse é o meu 2º semestre na FTech. Ah, E bom. lá na UBRA eu fiz a cadeira de hidráulica 1 também. E é que lá na UBRA é só uma hidráulica. Eu estava dando a ementa até dessa cadeira aí, a gente já viu bastante coisa, mas vai servir para dar uma reforçada boa. Ok. Beleza, então. E já fez estágio na área? Já trabalhou na área, né? Eu Alguma coisa trabalho assim? eu trabalho na área de fundações. Beleza. Aí é bom que os colegas vejam que o outro trabalho que é bom, né? Quando tiver algum E trabalho relacionado, já sabe quem é, consultar, né? essa é a ideia, né? Pois é. E o curso lá na Ubra e aqui tem sido bom. O negócio que você chegou bem na época do Covid, né? Aí é complicado. Deu uma complicada aí por causa disso aí, mas a gente vai dando um jeito. Beleza. E você, Wagner? Fala aí de você, Wagner, para o pessoal lhe conhecer. O Wagner aí bem dedicado, né? Um cara muito bom aí. Fala aí, Wagner. Nem sei se está online, né? Wagner, nem sei se está online. O curte está aberto aí, curte. Fala, professor, tudo certo? Ah, o Kurt que está falando, né? É, Kurt. Fala aí, Kurt. Ah, Se apresente aos colegas aí. beleza aí, meu nome é Kurt. Trabalho aí na área da construção civil, um pouco na área da prevenção contra incêndio também, alguma coisa de projeto.
Tenho bastante contato aí com a nossa área aí da engenharia civil. Muita coisa por aprender ainda também, né? A gente não sabe tudo. Mas, assim, a gente já tem uma base boa para começar a buscar mais referência, né? Beleza. Kurt, você Além disso, dimensiona sistema de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers? professora, eu não chego a dimensionar, não chego a dimensionar os projetos, tá? Ok. Eu cuido mais da execução, um Ah, pouco da massa. execução. Exatamente. Estou trabalhando ainda um pouco mais forte, até por causa da demanda nossa, é mais forte na prevenção mais simples, né? Que seria alarmes de incêndio. A gente tem pouca demanda hoje com sprinklers e hidrantes, mas a gente tem um pouco. Só que a parte de cálculo não é minha, não faz parte. Eu cuido mais do campo. Beleza, então. O Luiz, fala aí, Luiz Neto. Bem, E né? aí, professor? Boa noite. Boa Boa noite para noite. todo mundo. Meu nome é Luiz, né? Eu fiz hidráulica semestre passado, hidráulica 1 com o professor. Falava bastante, incomodava ele todo dia no Whats para descobrir as questões, mas valeu a pena. E eu não trabalho na área. Eu não sei se um dia eu vou chegar a trabalhar, porque eu acho que a gente tem que aproveitar na vida aonde está abrindo a porta, né? Não pode ser cego e querer só uma coisa na vida só porque é uma convicção nossa, né? Eu gosto muito de obra, pretendo mais para frente outros planos me envolver nessa parte, né? Nunca fiz estágio nem nada e eu faço engenharia civil porque sempre gostei de obra desde pequeno. Estava na volta aqui perto de casa tinha um valão, né? Eu acompanhei toda a obra dos caras ali, botando pedra e coisa na volta das patrolas. E eu vi que eu sempre gostava de estar na volta desse tipo de coisa. Então, a escolha partiu muito disso e, óbvio, né? O cara gostar de exatas, senão fica impossível, né? Pois é. E o curso tem sido muito proveitoso. O cara aprende bastante coisa nova, mas, que nem o professor falou, eu acho que o curso ele é mais um geralzão de tudo, que o cara, só se for muito fora da curva, tu consegue te aprofundar bem. Eu acho que ali no TCC tu consegue ver alguma coisa mais focada que de repente consiga acrescentar algo na área depois, né? Mas dificilmente eu acho que sem um mestrado tu consiga algo, um conhecimento profundo em alguma área. Então, o cara não pode de fazer um mestrado. E quem sabe, se o cara gostar da linha acadêmica, um doutorado e algo do tipo, né? Mas a engenharia faz muito bem para a pessoa. Claro que é cansativo, né? E deixa o cara bem cansado, mas vale a pena. Beleza, então. O Wagner tá aí, Wagner? Quer falar alguma coisa? O Wagner não sei se tá, então eu vou pular aqui, viu? Beleza. Então, aqui na disciplina, a ideia básica aqui é vocês verem os conceitos de bombeamento, né? Então, aqueles conceitos que vocês já viram de perda de carga, que sempre vê nessa área de hidráulica, de fenômeno de transporte, sempre vai ver porque é a parte essencial, né? Vocês entenderem o conceito de perda de carga para poder dimensionar o sistema de vocês, é fundamental. Então, a gente vai ver essa parte de bombeamento. Então, o bombeamento é necessário para quê, né? Para elevar a água de um ponto mais baixo, que seja, para um ponto mais alto, ou então para vencer as próprias perdas de carga. Pudesse ser que você tivesse algo todo linear, né? Mas daqui a pouco ele não chegaria com pressão que você deseja no ponto de saída. Então a gente tem que dimensionar corretamente seu sistema para que ele chegue com a pressão necessária no ponto de consumo, né? Então é essencial a gente dimensionar esses sistemas aqui de bombeamento. Aqui a gente vê o dimensionamento de uma rede de abastecimento de água. Então, a gente vai ver uma rede simples, mas ela também é replicada do mesmo modo para redes maiores. Eu vou ver se eu consigo mostrar o EPANET para vocês. A gente já viu um pouco em hidráulica 1, mas a gente vai ver em hidráulica 2. Vou mostrar um TCC de um colega de vocês que a gente trabalhou um pouco para um bairro, né? Então, bem mais interessante. Mas é bem simples. Aprendendo os conceitos básicos que a gente tem, vocês vão conseguir tranquilamente. Então, aqui a gente tem condutos livres ou canais. Então, semestre passado eu trouxe
um palestrante da Macaferri, que é uma grande empresa de engenharia, para dar uma palestra sobre canais, só que em gabiões, né? Esse daqui está em concreto, então, só que esse daqui, por ser em concreto, a velocidade é um pouco maior, né? Hidrometria, então vou falar um pouco aí sobre essas questões de medição Professor, hidrometeorológicas. Então, isso aqui é um molinete, né, hidrométrico. Então, a gente secciona essa seção aí e obtém a velocidade através desse equipamento. E com ele também a gente vai perfilando, obtendo as profundidades, né, de modo que a gente consegue obter toda a área dessa seção. E, do fim, a gente vai ter uma velocidade média vezes a área da seção e, com isso, vocês obtêm a vazão, né? Velocidade vezes área vai ter a vazão que está passando nesse rio. A gente vai ver um pouco como vocês calculam esses aspectos aí. Bom, então a ideia básica da disciplina é desses conceitos básicos de canais, conjunto motor-bomba, um pouco de sistema de abastecimento de água, né? E verificar um pouco esses processos aí de medição de vazão. Então, eu busco sempre, né, como um professor aí, ajudar os alunos, vocês no caso, a obter essa autonomia, né, o desejo aí de direcionar as próprias vidas de vocês. O domínio, então, é o que eu sempre digo, é que vocês busquem sempre se aprimorar, né, melhorar cada vez mais fazendo algo que importa. Então, sempre busquem o melhor, nunca se contentem com o mediano, né. Então, a pior coisa é se contentar em ser mediano, porque você pode ter potencial para ser muito maior e fica se contentando com pouco. E o propósito, né? Que é algo da engenharia. A gente costuma fazer algo que ele vai servir para algo maior que nós mesmos. Então, tudo que é obra que vocês forem pegar, depois ela vai ser bastante benéfica a diversas pessoas, né? Bom, então qual a importância de aprender e não decorar, né? Então, propor soluções, seja para o abastecimento de água, geração de energia elétrica, irrigação, dessedentação animal, navegação e pesca, diluição de águas residuárias. Então, isso aqui acaba que vocês da engenharia civil conseguem entrar em todas essas áreas, né? Direta ou indiretamente, com a hidráulica sendo associada a tudo isso aqui, né? Então, o entendimento correto da hidráulica ajuda a proporcionar todo esse conjunto de aspectos aí. Bom, e eu costumo colocar, né? Será que esse acesso à água é importante? Então, é uma realidade diferente da de vocês, mas eu costumo colocar para chocar um pouco, né? Então, também não é muito minha realidade, porque a região que eu sou nordestino, mas a região que eu moro é um pouco de Mata Atlântica, então não chega a pegar o semiárido. Mas a gente tem muito aqui no Nordeste essa realidade aí, de você ter ciclos de seca. Ciclos de seca geram a mortandade de animais e da vegetação. Sem alimento, isso vai gerar fome, e com a fome as pessoas passam a ter migração, né? O lugar para onde essas pessoas vão migrar, ela vai causar problemas sociais, porque as regiões para onde elas migram, às vezes não estão aptas a ter esse conjunto de pessoas chegando até esse espaço. E a hidráulica, como é que ela ajuda, né? Com soluções. Então, seja concentradas, para demandas concentradas que a gente tem em cidades, né? Então, Porto Alegre ali, eu botei uma foto, aquela de baixo lá, é uma demanda concentrada. Então, para atender essa concentração de pessoas, você tem que ter um sistema de abastecimento de água que proporcione esse atendimento. Então, a água não se teletransporta até a casa de cada um, né? Tem um conjunto de tubulações aí na cidade, levando água a cada um dos lares, a cada um dos apartamentos e a cada uma das casas. Como é que essa água chega? Através de canais. Vocês têm um Guaíba aí, bombeamento, né? Leva para a estação de tratamento de água. De lá, leva para reservatórios elevados e distribui para as cidades. Em realidades difusas, que tem pouco acesso à água, que não dá para fazer uma estação de tratamento de água e uma rede que distribua para todo mundo, tem essas opções aí de reservatórios, cisternas no caso, né? Que ele pode ou recolher água do telhado, que é esse exemplo da foto de baixo, ou serve também para um carro-pipa da prefeitura e abastecer durante determinados períodos. Então, isso é mais para populações difusas, né? Só que o entendimento desses aspectos aí, tudo favorece melhorias, né, na sociedade como um todo aí. Bom, o curso será com essas aulas aí. Então, eu já falei para vocês, vai ser intercalado, né? Uma semana vai ter aula por live, na outra não. Vocês, eu falei no início com os colegas e eles disseram que vocês receberam um e-mail avisando disso. Eu vou ver se vocês vão ter grau A e grau B normal, né? A gente vai ser um pouco corrido, mas vocês vão ter grau A, grau B e provavelmente esse grau C aqui, que eu vou ver como é que a gente vai fazer ele caso alguém venha a ficar de grau C, né? Que com esse
modelo virtual está um pouco mais difícil aí. Eu costumo fazer com que vocês façam os exercícios em Excel. Então, para quem não mexe em Excel, começar a se aprimorar, né? Quem já mexe, tentar sempre fazer o melhor. Então, daqui a pouco já teve aluno que já faz melhor que eu, né? As planilhas, porque passa a utilizar e passa a ver que vai ter uma utilidade. Então, quando vocês saírem da graduação, vocês não vão ficar calculando com HP, com Cássio, com o que quer que seja, né? Vocês vão normalmente estar usando um computador. E o Excel mínimo. Quem sabe programar, melhor ainda, né? Então, quem não sabe, o Excel é o básico que vocês vão ter que saber. Então, é coisa que vocês têm que se aprimorar enquanto está na graduação, porque quando sair, né, as pessoas só vão cobrar vocês. Então, eu tento insistir muito para que vocês comecem a praticar com Excel aqui, né? Então, aqui tem a ementa de vocês. Basicamente, a gente vai ver esses aspectos aí: estação elevatória, bomba, potência, algumas fórmulas de perda de carga, alguns problemas de reservatório, medição de vazão, né? Orifícios. A gente vai ver que ia ver hidráulica 1, mas deixei para 2, achando que ia ser 60 horas, mas não é, né? A gente vai ver como chegar lá. E a parte de condutos livres, que teve aquela palestra, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas depois eu vou colocar o link. Muito boa a palestra do engenheiro da Macaferri sobre canais em gabiões, né? Aqui tem esse básico aí. Então, agora a gente vai para a parte da aula da disciplina aqui. Pronto. Tá aparecendo aí, né? Tá aparecendo tudo certinho aí. Bom, essa parte inicial a gente vai ver algumas coisas relacionadas aí à nossa engenharia hidráulica, né? Então é uma área excelente. Tem pouca gente que trabalha assim, que sabe muito do que se está falando, né? Agora está vindo o marco do saneamento aí e vai ter alguns trabalhos, seja para vocês engenheiros civis, para engenheiros sanitaristas, ambientais, vai ter diversos estudos aí. Quem dominar essa parte de hidráulica, de saneamento, drenagem urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água, possa ser que tenha diversos serviços, né? Esses dias mesmo eu peguei um trabalho que uma empresa mandou e tinha um projeto de drenagem urbana todo errado, né? O cara não tinha colocado... Então, imagine um projeto de milhões, que você tem um loteamento, né, que vale milhões, e o cara me instala uma drenagem urbana toda errada, assim. Então, depois vai causar alagamento, vai causar prejuízos. Os caras que compraram o lote, comprou caro, e depois vai ter serviços não sendo atendidos por falha de projeto, né? Então, é importante a gente ter esses conceitos que às vezes deixam passar na graduação e na hora que vai aplicar o projeto quer ganhar o dinheiro, mas aplica de qualquer jeito e causa mais problemas do que solução, né? Então, vai contra o que a engenharia deveria favorecer, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui eu trago alguns rios principais do Brasil. Você tem o rio Amazonas lá em cima, ó. Então, isso aí são aqueles conceitos de bacia hidrográfica. Então, bacia hidrográfica, né? Área de contribuição natural que drena tudo para um único ponto, que a gente chama de exutório. Aquele da direita ali, ó, é o rio São Francisco, né? Que deságua ali no Nordeste. Então, imagine que ele sai daquela parte ali, ó, em Minas Gerais, né? Mais ou menos. Vai, percorre vários estados, boa parte da Bahia e chega lá entre Alagoas e Sergipe. Então, é um rio gigantesco aí. E esses conceitos que vocês têm, isso aqui é um canal, né? Então, acaba que é um canal, um conduto livre. A gente vai ver alguns aspectos associados a isso e como medir vazão, né? Nesses rios, a gente vai ver alguns aspectos aí de medição de vazão. Essa foto da direita é Itaipu, então é a maior hidrelétrica que a gente tem, né, no Brasil. Aqui embaixo a gente tem aquelas noções de vertedor, então aquilo ali é um barramento, aquele meio ali você tem um vertedor, e esse vertedor é para escoar o excedente de água que vocês têm numa estrutura. Então, quando vocês tiverem uma determinada estrutura, normalmente você vai ter um vertedor sendo dimensionado com um tempo de retorno bastante grande, para que caso venha uma vazão muito excepcional, né, ela consiga ser escoada pelo seu sistema sem causar danos à sua estrutura. Nisso, os vertedouros, normalmente, quando eles estão instalados em bacias de detenção, bacia de retenção, em barramentos, eles têm essa finalidade de evitar que
um excedente de água ele venha a causar algum prejuízo à estrutura do seu que você projetou ali, né? Do seu barramento, da sua bacia de detenção, de retenção ou qualquer outra estrutura ali. E tem alguns aspectos associados a isso aí que o pessoal às vezes não toma cuidado. Quando você tem vertedor, vem uma determinada água passando por uma determinada estrutura com geometria conhecida, quando ela passa naquela estrutura ali, as características do escoamento eles se alteram bastante. Depois a gente vai ver as questões relacionadas ao número de Froude, né? Nisso vocês vão ver que o escoamento ali ele passa a ser muito rápido naquele ponto. Então, naquele lugarzinho ali, teve um amigo meu que foi medir, naquele local, ele foi fazer um perfilamento na estrutura. Se o link cair, a gente vai para o link 2, viu? Ele foi fazer o perfilamento naquele trecho e não tinha essa noção. Ele com um barco ali passando, chegou perto do vertedor, a velocidade aumenta bruscamente, quase leva ele o barco, né? Então, vocês têm que ter essa consciência do escoamento para daqui a pouco não estar causando risco a um técnico que esteja sob a supervisão de vocês. Você nunca deve permitir um técnico andando com um barco ali perto de um vertedor desse, que a velocidade passa a ter um valor absurdo, né? Passa a ser bastante grande. Bom, aí eu falo da água e sua importância, né? Dentre as substâncias encontradas na natureza, a água apresenta grande importância, pois sua ocorrência, circulação e distribuição, ela está diretamente associada ao ciclo de vida sobre o globo terrestre. Ali você tem uma região de seca, outra lá da Mata Atlântica, né? Então eu coloquei o deserto do Saara ali em cima e a Mata Amazônica ali embaixo, desculpe. Então a diferença de um e de outro é o quê? O ciclo de água que você tem entre cada um ali, ó. É claro que num deserto vai ter um ciclo de vida também, mas ali naquela parte amazônica vai ser bem mais, porque desse recurso essencial que vocês têm, que é a água, né? Então vocês têm que saber entender essa ocorrência, como é que ela ocorre. Ela circula através dos rios aí, como ela evapora, vai, condensa e depois precipita de novo, né? Como se distribui? Então, por que cai mais no sul, sudeste, e no nordeste não cai tanto? Então, é bom entender esses aspectos aí. Hidrologia vai explicar um pouco a vocês essas características, né? De ocorrência, circulação e distribuição da água. Então, hidrologia é uma matéria muito boa. Então, quem puder, né? Dê a devida atenção à hidrologia, porque é uma matéria essencial aí para a parte da engenharia. Bom, aqui eu trago hidráulica e entendimento do comportamento da água sobre a atmosfera. Por que a gente tem a hidráulica como importante nesse entendimento? Não é isso? Deixa eu ver aqui como... Porque a gente vai estar tratando do transporte de água. Então, imagine que isso aqui é um bairro, esse daqui é o TCC de um colega de vocês, que a gente supervisionou, então o Hermes, né? Ele foi orientando do professor Vitor, que era um antigo professor da cadeira de hidráulica. Nisso aqui tem uma avaliação de um determinado bairro onde ele morava. E através da aplicação desses conceitos de hidráulica em um software e o reservatório que ele tinha implantado, verificou-se as zonas de pressão. Então, por que uma determinada área não tem pressão suficiente para atender e depois aquelas pessoas passam a reclamar na TV que não está chegando água naquele local, entre outras coisas, né? Daqui a pouco é porque foi projetado de forma equivocada algumas coisas. O reservatório está numa cota inferior àquele ponto que tem uma demanda, vamos dizer que tem muita perda de carga e chega sem pressão num ponto mais crítico da rede. Então, tudo isso vocês vão ter que avaliar quando estiver projetando um sistema de abastecimento de água, para garantir que alguns pontos não fiquem sem a pressão devida para abastecer aquela população, né? Então, esse trabalho dele visou avaliar isso, as pressões no sistema e como elevar essa pressão com algumas modificações da rede. Então, tá na FTEC aí, quem tiver interesse, é bem interessante esse TCC do Hermes aí. Bom, os sistemas hidráulicos a gente vai verificar pressão, verificar perda de carga, velocidades, consumo. Os importantes aqui, pressões, a perda de carga vai estar interferindo na pressão. A velocidade, você não quer velocidade muito alta, porque pode estar causando vibrações na sua tubulação, pode estar causando desgastes maiores. Se tem muita velocidade, quer dizer que está passando muita vazão em um tubo com diâmetro pequeno, consequentemente aumenta muito a perda de carga. Isso, se vocês começarem a entender esses conceitos,
vocês conseguem verificar, ó, aqui a gente tem esse problema, a gente resolve dessa forma, né? Se eu estou com uma velocidade muito alta e está tendo uma perda de carga muito alta, eu levo o meu diâmetro da tubulação, pronto, eu passo a resolver aquele problema que possa estar sendo causado ali. Bom, diferentes tipos de materiais, a gente vai ver a importância disso. Imagine que você tem um material com a resistência até 60 metros de coluna d'água. E você tem outro material que resiste até 100 metros de coluna d'água. Quando você tem seu sistema operando, se você instalar esse tubo de 60 e a tubulação, a pressão naquele ponto lá der 80, vamos dizer, né? Ele vai estar com a pressão naquele ponto superior que o material resiste. Então, é extremamente importante vocês saberem, né, as condições do seu sistema para definir o tipo de material adequado a ser implantado para que não causem rompimentos. Consequentemente, um rompimento em uma rede de água implica em perda de água, em perda de dinheiro para a empresa, porque ela gasta com tratamento, gasta com a medição, gasta com o bombeamento, para no meio do caminho perder porque o engenheiro projetou errado, porque escolheu o material errado, né? Então, isso não é aceitável, vocês colocarem o material errado na tubulação e isso está causando problemas na sua rede. Nisso, é bom a gente ter esse entendimento mais para frente. Bom, combates a incêndios, tudo é hidráulica, esse combate a incêndio tem que saber dimensionar corretamente. E esses conceitos que a gente já vê em hidráulica 1, vai ver um pouco em hidráulica 2, são extremamente importantes. Perda de carga, pressões em cada um dos pontos, entre outros aspectos aí que a gente já viu, né? Bom, tem esse TCC do Matheus, que foi um orientando meu, ele tratou um pouco dessa questão de combate a incêndio, né? De plano de prevenção e combate a incêndio em um mercado. Aí ele trouxe diversos aspectos de combate a incêndio. Você tem esse circo, que foi um maior evento de incêndio que a gente teve na história, 503 mortes. Então, imagine 503 pessoas morrendo, porque de um incêndio que não foi combatido. Só que aqui é bem difícil, né? Num circo, você fazer esse combate. É difícil, Andros, em São Paulo, 16 mortes aí. A Boate Kiss, que é bem conhecida de vocês, às vezes as pessoas não gostam de falar, mas a gente só aprende quando a gente tem essas experiências também, né? É claro que a gente pode aprender sem tê-las, mas o registro é extremamente importante para que a gente não permita que ocorra novamente. É o caso da Boate Kiss aí. Depois que teve esse evento, o combate a incêndio no Rio Grande do Sul ganhou uma repercussão bastante grande. Teve uma elevação em termos de legislação, de projetos, de vistoria, fiscalização, e assim a gente teve uma melhoria, né? É claro que, infelizmente, teve esse tanto de mortes aí para as pessoas tomarem medidas. Vocês, como engenheiros, vocês já têm que antever esses riscos que podem estar naqueles locais para não permitir que eles ocorram, né? Nesse caso daí, os caras tinham lá um forro no teto que era altamente tóxico, pegou fogo. A maioria das pessoas morreu por inalação da fumaça, que era muito tóxica nesse incêndio aí. Poderia ser evitado com um simples projeto um pouco mais atento, né? Então, isso acontece muito de falha de projeto. E no caso do Matheus, ele buscou aí avaliar em um supermercado. Em um supermercado, normalmente você tem sistema de sprinklers nos lugares. Você tem lá extintores, vai ter hidrantes e mangotinhos, né? Então, tem diversas formas de combate a incêndio que você pode implantar em um mercado. E tudo isso está envolvido com a hidráulica. É basicamente o dimensionamento de redes, né? Que a gente vai ver um pouco mais à frente como dimensionar essas redes aí. Ali tem as características desse empreendimento dele. Então, a ideia foi avaliar o combate a incêndio de cada um aí dos pavimentos desse local e propôs estruturas pertinentes, né, para esse combate a incêndio. Não dá para ver tudo aqui. No fim, tudo foi projetado e dimensionado para que, caso ocorresse esse incêndio, tivesse os meios de combater, né? Reservatório, entre outras coisas aí. Eu só apresento mais para ter uma ideia do que vocês podem vir a fazer com a hidráulica, né? Que às vezes a gente fica muito na engenharia civil, vou fazer um prédio, vou fazer um dimensionamento de um prédio, de outras coisas, mas é muito amplo. Pode ir para a hidráulica, entre outros diversos assuntos que vocês têm em outras disciplinas. Então, vai ao infinito o conjunto de oportunidades e
e de coisas que vocês podem focar quando vierem a fazer um trabalho de conclusão de curso, né? Ou então que seja a carreira de vocês no futuro. Vai depender muito de vocês a área, é que nem eu disse, a área que vocês se sentem mais confortáveis. Aqui tem esse TCC do Hermes, muito bom, Hermes Brecha Júnior, da FTech. A ideia foi de verificar esse bairro dele aí. Me esqueci direito em que lugar exatamente era esse bairro, mas pelas ruas dá para vocês verem. Dividiu a região em região baixa, região alta e região alta. Em hidráulica, se vocês entendem região alta, qual o problema que a gente vai ter em região alta? Normalmente, pressões baixas. A gente